paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, amigos e amigas do canal da Vara Adonai e Deus da Bíblia. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Essa é a segunda parte da palavra que estamos ministrando sobre uso e costumes, muito usado nas ministrações, nos ensinos dos pentecostais, dos evangélicos em geral, os tradicionais, os pentecostais e os neopentecostais, que são chamados de os novos pentecostais, porque eles têm a mesma doutrina dos pentecostais, que é crer no poder do Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo para os nossos dias atuais, sendo que eles não têm nenhuma doutrina, nenhum ensinamento relativo a uso e costumes. Quase tudo é liberado nas igrejas neopentecostais. Os pentecostais procuram ter uma postura mais comedida, mais reservada e procurando valorizar principalmente o aspecto espiritual da vida cristã, juntamente com as igrejas tradicionais que vão se modernizando e não tem assim talvez tanta rigidez nos ensinamentos de uso e costume. Mas nós vamos estar aqui tratando o que a Bíblia diz sobre este assunto, amém? Quero pedir aos amigos, amados irmãos e irmãs, que nos ajude. Não esqueça de deixar o seu like, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de compartilhar. Se você quiser, faça os seus comentários que vamos responder com muita atenção, com muito carinho. Amado, eu quero começar lendo, não vou ler, eu vou citar para vocês e depois vocês vão estar lendo aí na sua Bíblia, que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 3, e eu estarei comentando sobre o versículo 16 até o versículo 23 e depois alguma coisa sobre o versículo 23 até o 26. E também vamos ler, eu vou comentar também sobre Miqueias no capítulo 3, no versículo 9 ao 12. E também nós vamos estar falando sobre 1 Pedro capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6 e 9. Amém? Então nós vamos estar fazendo um comentário sobre esse texto, Isaías, Miqueias e também 1 Pedro capítulo 3. Isso é muito importante para a minha vida e para a tua vida, para a nossa fé. Amado, no capítulo 3 de Isaías, Deus usou o profeta Isaías para que Isaías anunciasse o juízo de Deus para o povo de Judá e para a cidade de Jerusalém. Porque, amado, estava havendo uma grande corrupção entre os governantes, entre os anciões, os sacerdotes, os profetas, e tudo por causa de bens materiais. Você vê como que os bens materiais, o dinheiro, a riqueza, ela pode corromper o coração do ser humano. E o ser humano, por causa de bens materiais, por causa de riqueza, eles acabam esquecendo quem eles são e quem eles representam. No caso de Israel, Judá e Jerusalém, eles eram povo de Deus. Eles eram um povo que representava o povo de Deus na terra. Deus deu ao povo de Israel
a sua lei, os seus mandamentos. E cabia ao povo de Israel, agora o povo de Judá, está testemunhando sobre a palavra de Deus e ensinando às nações que só existe um único e verdadeiro Deus, o Criador de todo o universo, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Israel. Era isso que Deus queria que eles anunciassem, mas infelizmente se corromperam. E no capítulo 3, o profeta Isaías está falando do juízo que Deus derramaria sobre Judá e sobre Jerusalém. E nesse caso, as filhas de Sião iam sentir este juízo, porque Deus ia permitir, como permitiu que Nabucodonosor invadisse Judá, destruísse Jerusalém, queimasse Jerusalém a fogo, destruiu o templo, enfim, acabou com a cidade. O reino de Judá foi destroçado. Os seus reis, seus príncipes foram levados escravos. Os seus nobres, os seus artesãos, os seus trabalhadores foram levados escravos para a Babilônia. E o povo que ficou na terra, os que conseguiram fugir, eram os povos mais miseráveis e pobres. É por isso que o Senhor disse que as filhas de Sião iam perder todas as suas joias, os seus vestidos resplandecentes, o ouro, a prata, os seus enfeites, os seus brincos, suas joias. Porque Nabucodonosor, quando veio, levou todas as riquezas de Judá e de Jerusalém e queimou a cidade, ou seja, não restou nada. E o povo que ficou na pobreza e na miséria. Agora as filhas de Sião, as que ficaram, não usavam mais vestidos, mas usavam roupas feitas de pano de saco. E o cinto desses vestidos de pano de saco eram cordas. Em vez delas sentir cheiro de perfume, agora elas sentiam o fedor do seu suor. Então a história mudou. E Deus não puniu as filhas de Sião porque elas usavam joias, usavam roupas, usavam braceletes, usavam brinco, usavam perfumes. Não. Eles foram punidos por causa dos seus pecados, por causa da idolatria, da prostituição, do adultério, da exploração, da ganância dos ricos, explorando os pobres, usando de injustiça, roubando, enganando os pobres, transgredindo os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor. Jesus disse que os 2 maiores mandamentos da lei são esses: amar a Deus sobre todas as coisas e amar também o próximo. Mas esses ricos pensavam em próximo? Não. Pelo contrário, exploravam os pobres, exploravam os seus irmãos, os mantendo na pobreza e na miséria, para satisfazer os seus luxos, principalmente das suas mulheres e das suas filhas. Então, as filhas de Sião, essas mulheres não foram punidas porque usavam joias, brincos, ou perfumes, ou vestidos bordados caríssimos. Não! Foram punidas por causa do pecado. Então, algumas igrejas pentecostais usam isso, dizendo que Deus está proibindo o uso dessas coisas. Irmãos, isso é uma heresia. É usando o texto fora do contexto como pretexto para produzir heresias. Tome cuidado com esses pregadores, com esses ensinadores que estão torcendo as Escrituras, estão manipulando as Escrituras, ensinando elas erradas, e só produz confusão, só produz heresias, divisão,
no meio do povo de Deus. É hora de mudar. Tome cuidado para ouvir pregações e ministrações de pessoas que não conhecem as Escrituras, ou que muitas vezes torcem as Escrituras e só causam confusão e destruição no meio do povo de Deus. Aqui Isaías não está condenando o uso desses costumes, mas está condenando o pecado do povo, pecado contra a palavra de Deus, a exploração dos pobres, a ganância por dinheiro, a ganância por riqueza, vendendo os pobres para ganhar dinheiro, para se enriquecer, com engano, com mentira, com exploração, com idolatria, com adultério, com prostituição. É isso que Deus condenou. Muitas vezes, amado, Paulo fala isso em Timóteo, que o amor ao dinheiro, o dinheiro não é ruim, mas o amor ao dinheiro, ele produz muitos males. Foi o que aconteceu em Judá e em Jerusalém. Eles transgrediram a palavra do Senhor, os mandamentos de Deus, por isso foram punidos. E as suas filhas sentiram isso na pele, na vida. Muitas mulheres foram levadas como escravas para outras nações, para o reino da Babilônia. Foram vendidas como escravas. E as que ficaram na pobreza e na miséria. É isso que ensina o texto de Isaías. Olha o que diz também aqui o profeta Miqueias. Miqueias 3, no capítulo 9. Olha a repreensão do Senhor. Ouve agora isto, vós chefes da casa de Jacó, e vós maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando Sião com sangue, e a Jerusalém com injustiça. Seus chefes dão sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos acontecerá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um montão de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Você vê o que os líderes fizeram? Foi por isso que Deus castigou Judá e Jerusalém, por causa da corrupção, por causa da exploração. Você vê o que o dinheiro fez com os profetas, com os sacerdotes, com os chefes do povo. Então não vendam a sua fé. Não vendam a sua fé. Não deixe que a ganância faça com que vocês abandonem a palavra do Senhor. Não deixe que os bens corrompam os vossos corações e vocês se vendam por dinheiro ao mundanismo, ao pecado, à prostituição, ao adultério, ao engano, à mentira. Mas sejam verdadeiramente povo de Deus. Amém, amados? Vamos para a terceira parte. Eu estarei falando sobre Pedro. O porquê que Pedro aconselhou aquilo para as mulheres da igreja do Senhor. Deus te abençoe e fique com Deus. E não se esqueçam, dê o seu like, se inscreva no nosso
nosso canal, compartilhe em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.